Aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas infelizmente os homens não querem Deus. Os homens não querem a sua misericórdia, a sua graça e o seu grande amor que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então os homens, por sua livre e espontânea vontade, não querem, estão renunciando, rejeitando, não querendo aceitar Jesus em suas vidas. Mas no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 32 em diante, Jesus diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus quer salvar você. Então, o Filho de Deus, Jesus, fez carne, homem, e habitou entre nós, na terra. Então, Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. Jesus foi perseguido, humilhado, zombado, criticado, açoitado, e morreu naquela cruz como criminoso, em nosso lugar, no lugar de todos os homens da raça humana, para que a nossa alma, mente e psique não vá para o inferno, para o Hades. Então Jesus é o Salvador de Deus. Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua é o nome hebraico de Jesus. Esse nome Yeshua é a junção de dois termos hebraicos, Yah, Yasha, Yah e a abreviação do nome Yahvé, que é Deus. Yahvé para salvação. Então esse próprio nome significa salvação de Deus ou Salvador de Deus. Então em Jesus nós somos salvos do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades. Então a palavra é Cristo, no grego é Christos, ungido de Deus. No hebraico é o Messias ou o Mashiach, é o Salvador de Deus. Ele veio para nos resgatar. Jesus. Amém? Então, naquela cruz, nós temos esperança para a nossa vida eterna com Deus Pai em Jesus Cristo. Então, a palavra salvação no grego é soteria. Significa e representa 4 coisas na vida do homem: livramento, preservação, segurança e salvação. Amém? Mas os homens não querem confessar Jesus. Os homens estão rejeitando Jesus. Os homens não querem Deus. Os homens querem o quê? Prazeres carnais. Os homens têm sido materialistas. Ou seja, só creem, só veem para as coisas que seus olhos podem ver, que suas mãos podem pegar, palpar, tocar. E quando a pessoa morre, se acaba tudo. Não, o que morre é o corpo. Então a morte virá para você, através de um aneurisma, derrame, AVC, parada cardíaca, um infarto, tumor, câncer, um atropelamento, fatalidade, tragédias, tiros, facadas, choque elétrico, essas coisas matam apenas o corpo, que é palpar, que é casa, morada e habitação da alma, mente e psique.
depois ele será velado e enterrado no cemitério. Você pode voltar, mas lembrando que você não é o corpo, seu uma alma, mente psique, o seu eu, consciência, existência, sua vida, sua pessoa, sentimentos, vontade, inteligência. O seu eu é isso aqui, ó, alma, e a mente, e a psique. E ela não morre. Ela tem dois caminhos eternos a seguir após a morte do corpo. Para lá ou para lá. Para o céu, morar com Deus Pai e Jesus Cristo no céu de Abraão, ou ele irá para lá, para o Hades, para o inferno, para o tormento eterno. Porque a carta aos Hebreus 9:27 diz: e como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso que o juízo morreu, acabou o fim de jogo, porque me ouve. O seu destino final e eterno será lá ou lá, na glória, paraíso, se de Abraão morar com Deus, Pai em Jesus Cristo, ou irá para o Sheol, inferno, o Hades, um fogo eterno, queimando a sua alma, mesmo que não morre. Então, se preocupe com a salvação da sua alma. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de pecar. Não é mais tempo de rejeitar a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então você deve se arrepender dos seus pecados. Caso você não queira se arrepender dos seus pecados, o inferno, o Hades, o tormento eterno, se espera pela sua alma, mente que não morre. Então os homens não querem Jesus, não querem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas você está aceitando e confessando tudo que o diabo te ofereceu para você na terra. Você está aceitando o adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, impurezas sexuais, vícios, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, idolatria, incredulidade, fofoca, mentira, traição, satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, religiões, seitas. Você está aceitando tudo que há neste mundo que o diabo Satanás tem oferecido para você. Então pense nisso. Você deve rejeitar, não aceitar, não viver mais nessa vida suja, imunda, nojenta, empocalhada, ao qual você está vivendo, levando neste mundo corrompido pelos pecados, cujo diabo Satanás está por trás. Então se arrependam dos seus pecados. A palavra arrependimento no grego é metanoia, significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual. É mudança de vida, de conduta, de caminho, de atos, de obras. Você mudar de vida, é sair das trevas e vir para a luz, é deixar o mundo e vir para Jesus, é rejeitar o mundo e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, mente psique. Porque depois que você morrer e ir para o inferno, para o Hades, lá no Hades, no inferno, não tem misericórdia, não tem graça, não tem amor, não tem sossego, não tem paz, não tem luz, não tem mamãe, papai,
não tem papa, pastor, pregador, profeta, não tem Jesus no inferno. No inferno tem trevas. No inferno tem trevas, escuridão, tormentos, sofrimentos e dores inimagináveis. Não tem alívio, não tem sossego no inferno, não tem paz. Lá é um lugar de tormentos e sofrimentos eternos para sua alma, mesmo que pelos séculos dos séculos dos séculos e dos séculos, para todo sempre, sua alma irá sofrer no inferno. Então Deus demonstrou seu grande amor para conosco, para com a raça humana, quando colocou seu filho naquela cruz, em nosso lugar. Então Jesus morreu em nosso lugar, sofreu em nosso lugar, se manchou pelo pecado em nosso lugar. Então ele morreu como criminoso em nosso lugar, dos sofredores inimagináveis em seu lugar. Então a morte de Jesus naquela cruz é a salvação de Deus para com você, para com sua alma, mente e mas você, por sua livre, espontânea vontade, está renunciando, rejeitando, não querendo aceitar a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai para com a sua vida que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Não perca tempo. Se você morrer sem Jesus, não tem mais chance para você. Não tem esperança. Não tem solução. Não tem mais um caminho para que você venha até o Pai. Para vir até o Pai, para ir até o Pai. É pelo Filho, é por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso que no Evangelho, segundo João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, é por Jesus. Não é Maria, não são santos, religiões, seitas, suas obras, seu conhecimento, sua sabedoria, sua filosofia. Nada. Nada que nós façamos ou temos nessa vida, nessa terra, há de nos dar salvação para a nossa alma, mente que não morre. Somente Jesus, em Jesus e por Jesus, nós temos a plena certeza da salvação para a nossa alma, mente que. Então não perca tempo. O Evangelho no grego é Evangelho, significa boas novas. Boa notícia e boa mensagem. Através, mediante a prática do Evangelho em nossa vida, nós temos condições de se chegar até Deus Pai. Porque o Evangelho é Jesus. Jesus é as boas novas de Deus Pai para conosco. Então, se você aplicar a palavra de Deus continuamente na sua vida, você está no Evangelho. E com isso terá salvação para a sua alma, mente física que não morre. Amém? Então fique esperto, vigiem, acordem, desperta do seu sono espiritual, venham para Jesus. Então mude de vida, deixa essa vida, deixa essa vida nojenta, imunda, empolgada, a qual você está vivendo e levando nessa terra. Tudo que nós façamos aqui terão devido julgamento para conosco, para com nossa alma. Então, se você está em pecado, vivendo em pecado, se arrependa hoje. Mude de vida, mude de conduta, mude de caminho. Saia do mundo e venha para Jesus. Deixe a condenação e venha para a salvação que está em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Porque o livro do profeta Isaías, do seu livro, do profeta Isaías, seu livro, capítulo 55, do versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Amém? Jesus está perto.
O Evangelho está aí, acessível a todos, perto de todos. Todos podem se chegar até Deus pelo Evangelho, por Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Então, o Evangelho está aí para você. Não terá desculpa para você. Nas igrejas, nas ruas, praças, televisão, rádios, redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Kawaii. O Evangelho está sendo anunciado. Tem falso evangelho? Tem falsos profetas? Tem, mas tem os verdadeiros. Para você diferenciar, distinguir o falso do verdadeiro, é a palavra. Se o pastor, pregador ou profeta pregar ou doutrinar você em outra palavra que não esteja de acordo com a palavra de Deus, se considere como do diabo, Satanás. O diabo doutrina. O diabo usa pessoas para colocar somente os caminhos que não irão te levar para o Pai, e sim para o inferno, para o Hades. Então só existe um caminho, Jesus. Não há outro. Amém? Porque 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É por Jesus. Para ir até o Pai, é por Jesus. Para ir ao paraíso, é por Jesus. Para ter perdão pelos seus pecados, é por Jesus. Para ter salvação para a sua alma, é por Jesus. Não há outro Senhor e Salvador além de Jesus. Fora Jesus, é do diabo Satanás. Jesus é suficiente para salvar você. Deus não precisa de nós. Ele precisa que você tenha fé nele, ou seja, crer continuamente. Siga ele, não importa o que aconteça. Que você não venha olhar para a esquerda, para a direita, para trás, e nem para homens, sim para ele, para Jesus. Faz como Abraão. Escutou Deus, seguiu Deus, não sabia para onde ia, mas ele creu plenamente em Deus. Deixou seu pai, deixou seu filho, ele seguiu um caminho que ele não sabia o destino, mas sabia que iria se cumprir, porque ele creu, porque ele teve fé, ele teve fidelidade para com seu pai. Então nada tirou Abraão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão, que é pai de uma multidão. Amém? Então Abraão, pela sua fé em Deus, pela sua crença em Deus, alcançou a graça, a bênção de Deus para a sua vida. Que ele seria pai de uma multidão. Ele já tinha 100 anos de idade, sua esposa 90. Sarai, né? Que depois se tornou Sara. Então eles tiveram um filho, o filho da promessa, Isaac. De Isaac veio Jacó. De Jacó veio toda a tribo, as 12 tribos de Israel. Então Abraão, por causa da sua fé inabalável em Deus, alcançou a sua bênção para a sua vida. Amém? Então assim nós façamos como Abraão. Como Abraão. Sigam Jesus. Sigam Jesus. Sejam fiéis à sua palavra. Aplique a palavra de Deus em sua vida. E sigam Jesus. Amém? Então, se você tiver fidelidade para conduzir seu Pai em Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, você será abençoado como Abraão, que é o pai de uma multidão. Amém? Então, aceitem Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus.